verso 10. Hoje à tarde o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, para juntos meditarmos nessa noite. Este mês estamos falando sobre crescer em força. E principalmente nas terças-feiras desse mês, é o tema que está sendo abordado aqui na palavra. Como nos fortalecer no Senhor, como crescer em força, que nós necessitamos para a nossa caminhada. Amém? Todos encontraram? Provérbios 24, verso 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti esta palavra, Labassuri me canta, Ramanás, que foi lida, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, revele ela, Senhor, aos nossos corações. Pai, da forma, Senhor, que Balabassuri me andarás, que sejamos fortalecidos por ela, Senhor, levantados por ela, Pai. É o que pedimos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. A igreja pode tomar os seus assentos. Amados, a palavra do Senhor aqui vem falar conosco, através do sábio Salomão. O homem considerado o mais sábio de toda a história. E ele escreve aqui em Provérbios 24, no seu verso 10. Ele fala que se nós nos mostrarmos fracos no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena. O que aqui o sábio Salomão está querendo falar para mim e para você? Nós mostrarmos que somos fortes. Quando está tudo bem, fácil demais, não é verdade? Se está tudo bem, não estou passando nenhum problema, não estou passando por nenhuma adversidade, todos olham e falam que, nossa, que pessoa forte, né? Mas nós vamos saber se nós somos fortes, é quando vem a calamidade. Por isso que ele está dizendo, se mostrar fraco nesse dia, sua força vai ser pequena. Vai ser difícil. Qual ser humano quer passar por adversidade? Qual ser humano quer passar por luta? Ninguém. Se nós pudéssemos, nós fugiríamos de todos os problemas. Só que tem um detalhe. Como medir a minha e a sua fé, se não fossem as adversidades? Como medir o nosso amor pelo nosso Deus, se não for a adversidade, se não for a calamidade, se não for o problema? E como medir o tamanho da nossa força, se não for a calamidade? Nós temos que passar por isso, para buscarmos ser fortalecidos, e o Senhor nos mostrar que nele nós somos fortes, que nele nós podemos prosseguir, que nele nós vamos alcançar a vitória. E essa palavra tem como título, buscando fortalecimento na hora da adversidade. E eu quero falar primeiro aqui de Jó. Vamos lá para o livro de Jó, no seu capítulo 4. Como buscar fortalecimento, força na hora da adversidade. Porque agora nós vamos buscar força para nós. Porque Jó, nós vamos ler aqui nesse capítulo, um homem, forte. Mas quando chegou a vez dele, Jó baqueou. Jó capítulo 4, versículo 4 diz assim: as tuas palavras têm sustentado os que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, tu te perturbas. Olha o que o amigo de Jó ele faz, estava dizendo para ele. Jó, você é um homem que fortaleceu tantas pessoas. Na hora da fraqueza de tantos, você tinha a palavra de fortalecimento. Quantos joelhos enfraquecidos tu sustentaste, Jó. Mas porém agora que é a sua vez, você está se mostrando fraco. Isso que ele faz, estava dizendo para ele.
Primeira coisa que o Espírito Santo começa a dizer para mim e para você: quantas pessoas você tem fortalecido? Quantas palavras você tem falado para encorajar, levantar? Quantos joelhos enfraquecidos você tem sustentado com as suas palavras? Mas muitas vezes, quando chega na nossa vida, como chegou na vida de Jó, nós nos enfraquecemos. E aqui o Senhor levanta, Ele faz amigo de Jó. Depois eles tiveram muitas complicações, porque eles começaram a atormentar Jó com as suas palavras. Mas aqui ele estava sendo usado por Deus para encorajar Jó. E hoje o Espírito Santo traz essa palavra para encorajar a mim e a você, a nos fortalecer, a nos levantar. Porque como você fortaleceu aqueles que estavam fracos com as suas palavras, hoje o Espírito Santo fortalece você, para você continuar a tua caminhada. Olha o que ele começa a dizer. Olha o que ele vai dizendo para Jó. Ele vai lembrando Jó que quando Jó estava ali, ele tinha que lembrar de quem? Do Senhor. Ele vai dizendo, olha que tremendas palavras que Deus usa ele para dizer: porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias? Ele está dizendo: em quem você confia? O seu temor não está no Senhor? Não é no Senhor que você confia? Então, porque está afadigado perante a sua prova, a sua luta, a sua dor e a sua adversidade? Aquelas palavras iam entrando no coração de Jó, e Jó ia se fortalecendo. Nós temos que trazer à mente as promessas do Senhor, para que nós venhamos ser fortalecidos. Porque nós não estamos aqui somente por estar. Nós estamos aqui para um propósito. E às vezes, as adversidades vão nos aproximar do propósito que Deus tem. Nem tudo aquilo que é bom te aproxima do propósito. E nem tudo aquilo que é ruim te tira do propósito. Jesus, o discípulo Pedro, Simão Pedro, era próximo de Jesus. Bem próximo. Um dia Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos, para mostrar exemplo de humildade. Pedro falou: meus pés o senhor não vai lavar de jeito nenhum. E Jesus fala para ele: se eu não fizer isso, não terás parte comigo. Pedro fala assim: então lava a cabeça, lava as mãos, lava os pés, lava tudo. Eles eram próximos de Jesus. Jesus está aproximando da cruz. Pedro tenta tirar Jesus do propósito. Jesus olha para ele e fala: aparta-te de mim, Satanás. Pedro era o que de Jesus? Amigo, próximo. Jesus está lá no Getsêmani. Chega Judas, traidor. Jesus olha para ele e fala: amigo. E abraça o traidor. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Pedro estava tentando tirar Jesus do propósito. Ouviu palavras duras. Ele estava achando que estava fazendo coisa boa para Jesus, mas estava tirando Jesus do propósito com as suas palavras. Porém, Judas, o traidor, estava colocando Jesus num propósito. Aquilo muitas vezes que você acha que está sendo ruim para você, está te colocando no propósito, está te fortalecendo, está te levantando, está te encorajando, está te revelando o Senhor de uma forma sobrenatural na tua vida. Porque a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Nem tudo aquilo que é ruim está te tirando do propósito. Nem tudo aquilo que é bom está te colocando no propósito.
E Jó estava passando por isso, para ele entrar no propósito. Tinha um propósito no mundo espiritual que Jó desconhecia. Tinha acontecido uma conversa entre Satanás e Deus. Jó desconhecia. Nós muitas vezes desconhecemos o que aconteceu no plano espiritual. Jó não sabia que aquela provação que ele passava era uma permissão do Senhor, porque Deus contava com ele. Tem um propósito. Então o Senhor usa ele e faz para trazer ao coração de Jó quem era o Deus que ele temia, quem era o Deus que ele confiava. O Senhor traz essa palavra para te dizer nessa noite: tira força nas adversidades, buscando ela no Senhor. Começa a trazer na sua mente as promessas que o Senhor tem na sua vida. Qual é o propósito dele? Comece a ver que essa prova te aproximou do propósito, que essa prova te aproximou do Deus Todo-Poderoso. Porque o que o Senhor quer é nós perto dele, nós o adorando. E se for para aproximar do propósito, vai ter calamidades, adversidades, mas o Senhor vai te fortalecer para você passar como ele fortaleceu Jó. Então ele continua dizendo: lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? Ele está dizendo: Jó, Deus já deixou alguém perecer, Jó? Deus já deixou algum inocente perecer? Deus está falando conosco hoje. Se põe no lugar de Jó. Deus é justo. Tem um propósito nessa adversidade. Tira a força dela. Deixa Deus revelar a glória dele na sua vida. Se levanta. Deus estava falando com Jó, usando Elifaz. Se levanta aí. Deus é justo. Nenhum inocente pereceu. Nessa luta tu não vai perecer, não. Tu vai sair dela mais forte, porque tu vai buscar força no Senhor. Tu vai se fortalecer no Deus Todo-Poderoso. Tu vai levantar e o propósito vai acontecer. Tu tá achando que essa luta aí é para ti? Ei, labaçu e decai, destruir? Deus está dizendo: eu quero te provar que comigo tu é forte. Que a força não está na força do teu braço, mas está naquele que tu está buscando. Deus vai te fortalecer para te aproximar do propósito. Aquele propósito era só com Jó. Só Jó saberia buscar a força do Senhor e passar por aquele processo e ser abençoado. Você não está entendendo por que dessa luta, para que dessa luta, e Deus está te respondendo. Porque esse propósito é só com você. Você vai fortalecer tantos joelhos vacilantes. Alabai, decai. Deus te chamou para fortalecer a outros. Quantas vezes tu tem força para fortalecer? E Ele está dizendo: agora é a sua vez de ser fortalecido na força do meu poder. Tu vai sair dessa fortalecido. E Jó começou a se levantar através daquelas palavras que ele ouvia. Jó começou a se levantar. E Jó começou então a glorificar o nome do Senhor por aquilo que ele passava. Só faz isso quem é fortalecido no Senhor. Só glorifica o nome do Senhor na hora da adversidade, aquele que busca a força do Senhor. Jó sobrou ali com as suas feridas e um caco de telha, e ele falava: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Isso é aquele que fortalece no Senhor. Ele sabe que aquela luta é para trazer fortalecimento. Jó agora estava sendo provado, e ele só entendeu a imensidão da força, da fé e do amor dele por Deus na hora da adversidade. Por isso que ele falou para ele: você fortaleceu a tantos,
E agora que é chegada a tua vez, tu está enfadigado. O mesmo Deus que você pregou para aquele que estava chorando, o mesmo Deus que você pregou para aquele que estava enfermo, que cura, é o mesmo Deus que cura você, é o mesmo Deus que consola você, é o mesmo Deus que levanta você. Deus está dizendo, essa força vai vir para você hoje. Você não vai ter só fé e força para falar com os outros, mas você vai ter fé e força para falar contigo, para profetizar na tua vida, para profetizar na tua casa. O mesmo Deus que consolou lá é o mesmo Deus que consola aqui. O mesmo Deus que prosperou lá é o mesmo Deus que prospera aqui. Ele não mudou, Ele é imutável. Ele não muda. E Jó foi ouvindo aquelas palavras e se fortalecendo. E ele suportou. E olha o que Jó suportou. Jó perdeu 10 filhos. Todos. Todos eles. Adorando o Senhor. Porque a força do Senhor nos traz um consolo sobrenatural. Pela força humana ninguém suportaria. Jó era rico, ficou pobre. Tudo ele perdeu. Mas ele todavia se fortalecia no Senhor. Ele esperava algo que ele não sabia o quê. Mas Elifaz dizia para ele: viu algum dia algum inocente perecer? Faça essa pergunta para o teu espírito. Faça essa pergunta para a tua alma hoje. E fala: eu não vou perecer. Porque eu nunca vi um inocente perecer. Aquele que crê no Deus Todo-Poderoso. E olha a vida de Jó. Ele passou por todo o processo. Foi fortalecido no Senhor. E quando ele entendeu que a força dele vinha do Senhor, que ele poderia suportar qualquer adversidade, buscando a força no Senhor, o Senhor o restituiu de tudo. Em Jó 42. Deus tem restituição para você. Mas primeiro Ele quer te provar que a tua força não está em você. A tua força está nele. Ele tem restauração. Agora nós vamos falar de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 30. Davi também teve que buscar força. Fortalecimento no Senhor na hora da sua adversidade. Nós vamos falar de uma. Foi várias vezes que isso aconteceu na vida de Davi. Então Davi, ele volta com os seus homens. E diz assim no versículo 1 de 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Siclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta tendo-a queimado, e tinha levado cativa as mulheres que lá achava, porém a ninguém matar. O que acontece aqui? Davi, nesse tempo, vivia em Ziclag, com seu bando, com a sua turma. Nessa época, quando ele fugia de Saul, ele se refugiou ali. Ele vivia ali. Ele sai daquela cidade com seus homens. Quando ele volta, o que aconteceu? Os amalequitas tinham queimado aquela cidade. Tinha saqueado todos os bens de Davi e do seu povo. Tinha levado cativo todas as crianças, as mulheres, tudo. Quando Davi entra ali, era um cenário de tristeza, de horror e de angústia. O que Davi faz? Primeiro momento,
eles choram. Não tem como eu e você ver um cenário de calamidade, de destruição, de tristeza, e não demonstrar sentimentos. Isso é hipocrisia. Esses dias eu vi um pastor ministrando e dizendo que tem crente que não quer demonstrar fraqueza. Que ele foi ministrar em um congresso e tinha um pastor lá. E falou que tinha sepultado o filho de manhã, mas à noite ele estava no culto. Porque ele era crente. Ele não podia demonstrar tristeza. Ele virou para ele e falou assim: você é homem. Você é ser humano. Você tem que passar pelo luto. Você tem que chorar. É o seu filho. Mas não pode viver no luto. É diferente. Davi viu aquela situação, ele chorou, ele entristeceu. De repente quiseram apedrejar Davi, porque Davi era o responsável, era o líder. E chega Davi, oprime Davi. Davi tinha que tomar uma posição. Deus trouxe essa palavra para dizer: tome posição no meio da tua dor, no meio da tua fraqueza, no meio do teu sofrimento. Há uma saída. Há uma saída. O que Davi faz então? A palavra do Senhor fala que todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Tinha como ele sair daquela situação? Aos olhos humanos não, mas aos olhos do Todo-Poderoso tinha uma saída, tinha uma solução. Para o teu problema tem saída, tem solução, mas fortaleça no Todo-Poderoso. Então ele busca do Senhor, se ele poderia ir, se ele conseguiria recuperar, trazer de volta. E Deus responde: vai. Vai porque vou restituir. Vai porque vai trazer tudo de volta. Vai porque tudo vai voltar no lugar. Deus permitiu a adversidade para mostrar para os liderados de Davi que Davi se fortalecia no Senhor, que Davi tinha força que não era natural, não era humana, não era terrena, mas era do Todo-Poderoso. Deus está dizendo: tem saída aí, mas para de chorar. Para de lamentar. Já passou. Davi chorou só por um tempo. Se Davi continuasse chorando, não tinha restauração. Se Davi continuasse enfraquecido, não tinha restauração. Passou o tempo, ele diz: agora eu tenho que ir atrás. A palavra do Senhor fala que eles não mataram, só levaram. O final do versículo que nós lemos fala que levou as mulheres, levou as crianças, mas não matou ninguém. Sabe o que Deus está falando para você? Se fortaleça. Não morreu nada não. Está tudo aí. Os sonhos, os projetos, Arabassuiderá e as promessas, está tudo aí. Satanás levou por um tempo, mas se fortaleça no Senhor. Se levanta, vai ter restituição. Davi vai, Davi se levanta. Mesmo com a cidade queimada, Davi se levantou. Mesmo se você perdeu algo, se algo foi destruído, você está triste, enfraquecido, se levanta. Davi se levantou, ele tinha que fazer algo. Deus permite para nos mostrar que nós podemos muito mais no Senhor do que aquilo que estamos fazendo. Você pode muito mais do que você acha que pode. Porque a força não é sua, é do Senhor. Então ele vai. Ele 600 homens. 200 se cansa. Fica para trás. Davi vai com seus 400 homens. Porque Davi tinha pressa.
Quando nós nos fortalecemos no Senhor, nada nos para pelo caminho. Quando a força vem do Senhor e Ele fala, levanta, e você levanta, os que estão com você podem cansar, você vai prosseguir, porque o que Deus tem é contigo. Davi se levantou e foi, porque ele tinha uma palavra do Senhor, porque ele se fortaleceu no Senhor e o Senhor respondeu. Ele tinha certeza que Deus ia fazer algo, que a história dele não ia acabar ali. A sua história não vai acabar aí. Não é porque o cenário é de destruição, não é porque levaram as coisas mais preciosas que você tinha. Toda a família daquele povo tinha sido levada. Não era só os bens financeiros, era tudo. Queimou e destruiu. Davi não sabia nem onde estava. O cenário era de destruição. Mas isso não pode te parar, porque tem uma promessa do lado de lá. E se você se fortalecer e levantar, vai trazer de volta tudo para o lugar. Davi vai. Um dos homens de Davi acha um egípcio caído, traz até Davi. Porque Deus tinha uma promessa. Deus vai te contar onde está, para onde o inimigo levou, qual foi a estratégia que o inimigo usou. É Ele que vai te direcionar, vai vir tudo até você. Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar as armas, Deus vai vencer essa guerra. Se fortaleça nele. Davi, quando aquele homem chega até ele, ele dá pasta de figos. Figos na Bíblia simboliza cura. Lembra da cura de Ezequias? Quando foi profetizado que ele iria morrer, que era para ele colocar em ordem a casa dele, ele ora ao Senhor. E o Senhor, ele dá outra chance. É colocado nas úlceras de Ezequias pasta de figos. Figos na Bíblia é profético, é cura. Aqui Davi começa a curar um do bando do inimigo, porque aquele homem era usado por Deus para direcionar Davi até onde o que aquilo de precioso de Davi estava. Deus está dizendo, mesmo ferido, você vai promover cura no seu caminho. Mesmo chorando, tu vai consolar no teu caminho. Mesmo com pressa de resgatar, tu vai parar para levar cura lá na sua ideia. Porque através da cura que tu levar, Deus vai te dar a direção da onde os seus preciosos estão. Então aquele homem ali, ele é tratado com passas de figos, com uva passas. Quando ele se fortalece, a palavra do Senhor fala que ele redobrou o ânimo, porque tinha 3 dias, 3 noites que ele não comia. Ele redobra o ânimo, e Davi pergunta, quem és tu? E de que povo tu és? Ele fala, eu sou egípcio, sou do bando dos amalequitas, e conta o que eles fizeram. Saqueamos, colocamos fogo, mas eu adoeci no caminho de volta e eles me abandonaram aqui. Sabe por quê? O adversário só quer o ser humano, o inimigo, quando ele dá lucro para ele. Só que o Senhor é diferente. Ele pega o caído, o machucado. Rei Davi aqui está aqui representando a presença do Espírito Santo, e ele cura, e ele levanta, e ele restaura, ele fortalece. Davi fortaleceu aquele homem, aquele egípcio. E Davi fala, você pode nos guiar até onde eles estão? Ele falou, me promete que não vai acontecer nada comigo, não vai me entregar para eles? Fizeram o quê? Uma aliança.
Quando você cura o ferido, está fazendo uma aliança para a restauração da sua vida. E ele guia Davi com seus homens até o acampamento. Lá eles estavam despercebidos, bebendo, festejando, comemorando tudo que eles tinham roubado, saqueado. Davi chega, preparado por Deus, fortalecido por Deus. Todos eles morrem, a não ser os que fugiram. E Davi resgata tudo que era dele e traz de volta. Porém, quando ele chega na beira do rio, os que estavam com Davi falam assim: não vai dar nada para esses 200 que ficou aqui não. Eles cansaram, ficou aqui e não foi conosco. Davi fala: não é assim que um servo de Deus faz. Não é assim. Os mesmos que foram para a guerra, vai ter os mesmos despojos dos que ficaram aqui vigiando a carga. Sabe o que Deus está falando? O que Deus dá para um, Ele dá para o outro. Não importa se você ficou na porta, cumprimentando o irmão que entrou. Se você está no altar pregando a palavra. Se você está lá no fundo cuidando. O mesmo despojo que o Senhor dá para um, Ele dá para o outro. Eles também foram agraciados e foram restituídos, porque Davi se fortaleceu no Senhor. O Senhor está falando conosco nessa noite. Tem momentos da nossa vida que nós olhamos o cenário ao nosso redor. O desejo é parar. Mas qual é a motivação de parar? Parar no meio da adversidade e se fortalecer no Senhor como Davi fez e continuar, ou parar e desanimar. O Senhor trouxe essa palavra para falar para mim e para você nessa noite. Seu tempo de parada acaba hoje. Já parou o tempo necessário. Já parou o tempo necessário, já chorou o tempo que te precisava chorar. Agora faça como Davi. Todavia, Davi se fortalecia no Senhor. Se fortaleça no Senhor, independente do cenário que está vivendo. Fortaleça nele. Ele é a tua força. Se levanta e prossiga, porque tem vitória, tem restauração, tem restituição para a tua vida. Fortaleça nele. Fortaleça nele. Todos que se fortaleceram no Senhor alcançaram vitória. Davi teve que fortalecer na adversidade, porque o inimigo saqueou e destruiu. Jó, por causa de uma provação permitida por Senhor. Profeta Elias não era nenhuma coisa e nem outra. O profeta Elias estava no auge do seu ministério. O homem que profetizou que não choveria por 3 anos e meio, Deus ouviu, não choveu. Um homem que clamou ao Senhor perante os profetas de Baal. Deus desce, consome um holocausto num altar molhado e encharcado de água. Um profeta conhecido como o profeta do fogo. Auge do seu ministério. A crise de Elias não era ministerial. Não era falta de unção. Não era falta de Deus falar com ele. Não. Mas por causa do rei Acabe e Jezebel, que o perseguiu. O ser humano às vezes enfraquece por causa de uma palavra. Quando ele ficou sabendo um bilhete que Jezebel falou que até tal hora estaria morto, ele parou, assentou debaixo de um zimbro e pediu a morte. Naquele momento,
Elias, por ele mesmo, não conseguiria buscar força no Senhor. E Deus sabia que o manifestar dele tinha que ser diferente. Sabe aquele momento que você fala, gente, como que eu vou buscar força se eu não dou conta de orar? Como que eu vou buscar força se eu não estou dando conta de ler a Bíblia? Como que eu vou buscar força? Então Deus trouxe essa palavra para falar com você. Se você é um desses. Elias foi dormir, desistiu, entregou os pontos. Quando Elias está dormindo, o Senhor o acorda. O Senhor vai te acordar hoje. Se você está no meio desse que não tem força para orar, para ler a palavra, se a sua força acabou, Ele vai te acordar e vai te fortalecer. O anjo do Senhor sacode Elias e fala: acorda, Elias. Levanta, bebe e come. Elias levantou, comeu, bebeu e voltou a dormir. Deus não desistiu. Às vezes você veio na primeira terça, comeu e bebeu, andou um pouquinho, mas voltou a dormir. Às vezes você veio terça passada, bebeu e comeu, do quê? Da palavra. Voltou a dormir. Hoje Deus está aqui para te sacudir de novo. Deus sacode ali, Elias de novo e fala: levanta, come, bebe, porque grande é a tua caminhada. Ele estava dizendo, tu tem que comer, tu tem que se fortalecer. Elias levantou, bebeu e comeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus está aqui para te fortalecer. Com essa comida e com essa água que é a palavra e a presença do Senhor. E eu te convido a ficar sobre os pés, para nós orarmos ao Senhor. E não esqueça, busca força no Senhor na hora da sua adversidade. Só essa força vai te fazer vencer. Só essa força vai te dar estratégia. Só essa força vai te levar à vitória. Vamos orar. Ramacho, nebia, vasso e decantarás. Doce amado Espírito de Deus. Senhor, como o Senhor acordou Elias, Senhor, debaixo daquele zimbro desanimado, Senhor, enfraquecido, desencorajado. Senhor, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo, começa, Senhor, a sacudir pessoas aqui nessa noite. Tu és a nossa força, Senhor. Pai, Tu és a nossa força e nós precisamos levantar. Como Elias foi fortalecido e caminhou 40 dias e 40 noites, Deus. Nós temos, Senhor, um caminho a trilhar, Pai. E sem a Tua força nós iremos perecer, Pai. Mas com ela nós vamos prosseguir. Senhor, só foi o mesmo Deus que fortaleceu Jó. Senhor, vai fortalecendo essas vidas. Senhor, Tu és o mesmo Deus que estava com Davi. O mesmo Deus que encorajou e fortaleceu Davi. Oh, Rabassuri me canta, Ramachorebe avacharamanai. Vai tocando, Espírito de Deus. Oh, Senhor, vai tocando. Vai tocando, Senhor, com a Tua unção. Rima xerianda ramanai. Amados, para fortalecer nós temos que buscar o Senhor em oração. E agora é o momento de nos fortalecer através da oração. Nós temos que adorar o Senhor com a nossa adoração. O louvor agora vai estar louvando ao Senhor. E nesse momento você vai adorar, você vai orar, você vai pedir força ao Senhor. Chega de chorar. Chega de olhar o cenário de destruição que está na sua vida. Faça como Davi. Se fortaleça no Senhor e levante em